Menorá na TV veio a Belo Horizonte a Abradim, que vem a ser exatamente a Associação Brasileira dos Judeus Descendentes da Inquisição ou seus parentes. Você acaba de ver, pela nossa lente, a porta do Museu da Inquisição, que é o único no mundo e que tem uma forma de um túmulo. Esse túmulo é exatamente o túmulo imaginário onde foram enterrados pela Igreja Católica milhares e milhares e milhares de judeus ao redor do mundo através do processo inquisitório que começou no século XVI. Nós estamos aqui na Abradim e você vai acompanhar conosco o que é que existe no Museu da Inquisição, que conta a história dos judeus que vieram colonizar o Brasil e, mais do que isso, é uma parte enorme da história do Brasil que tenta, de todas as maneiras, ser escondida, não só pela Igreja, como até pelos historiadores nacionais que não querem dar o braço a torcer, que nós somos entre 10 e 20 milhões de judeus ou descendentes de judeus nesse país que foram obrigados a se converter ao catolicismo, ao cristianismo, e hoje muitos estão voltando às suas origens, e é por isso que nós estamos aqui na Abradim e no Museu da Inquisição. Entra com a gente e vamos observar o que é que esse museu conta para todos nós. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, Tel Aviv e a sua história desde sua fundação até os dias de hoje. O culto judaico na virada do século XIX e o Yom Kippur com velas negras. Povo nas ruas no Brasil e em Israel. E nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Estamos no único museu da Inquisição no mundo. A negação da existência da Inquisição é muito mais antiga que a negação do Holocausto. Existem no meio universitário professores de história que propagam a noção de que a Inquisição nunca existiu. Aos negadores não importa que o Papa João Paulo II tenha pedido desculpas públicas pela Inquisição. Nem importa que o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, tenha sido chefe do Santo Ofício pelos últimos 25 anos antes de ser tornado Papa. Quem sabe a humildade do jesuíta Papa Francisco, agora em visita ao nosso Brasil, permita que ele assine a bula papal que encerrará a Inquisição, porque ela começou no século XV, mas nunca foi terminada de fato. Quando se fala no diálogo judaico-cristão dos dias de hoje, promovido pela FIERJ, pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, se deixa de lado a Inquisição. Esse diálogo não toca na Inquisição. Esse diálogo, promovido pela representante política dos judeus e os representantes da Igreja, mais notadamente os jesuítas da PUC, deixa a Inquisição de lado, como se ela nunca tivesse existido. Você deve saber que os judeus foram perseguidos, expulsos da Península Ibérica e continuaram a ser perseguidos pela Igreja ao longo de 400 anos até o final do século XVIII. O nome dessa perseguição era Inquisição. Mas por que havia judeus na Espanha e Portugal? Como eles chegaram lá e quando? Se a Inquisição sequer é divulgada em nossos livros escolares, ninguém vai ficar sabendo que para construir o primeiro templo de Jerusalém há 3.000 anos atrás, o rei Salomão usou madeira vinda do Líbano e mármore trazido do que viria a ser a Espanha. A extração e transporte do mármore foi feito em acordo com o rei da Fenícia. Assim, comunidades judaicas de trabalhadores se fixaram na Península Ibérica. Quando se fala das grandes tragédias judaicas, mais importante do que a própria tragédia é entender o que nós perdemos, o que os judeus tiveram que deixar pelo caminho. Nessas imagens você está vendo uma coisa que as pessoas acham que não existem. São os livros com iluminuras judaicas tão marcantes, tão ricas quanto as iluminuras católicas. São livros pintados a ouro, pintados com outros metais nobres. O que vemos são Agadot de Pessah, livros para a cerimônia que lembra a saída do Egito. Neles podemos ver os judeus com suas roupas obrigatórias na época, ainda século XIII, século XIV. Podemos ver como os judeus se comportavam em casa, podemos ver como se comportavam nas sinagogas, com homens e mulheres misturados. Isso tudo a Inquisição varreu do mundo judaico.
No século XV, os judeus compunham 25% da população da Península Ibérica. Os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela enxergaram nisso um risco. Os judeus tinham grande participação na economia, financiando as expedições marítimas e emprestando dinheiro à corte. Dominavam a escola de navegação, a química, a ciência e a medicina. Os reis católicos juntaram seus interesses econômicos com o religioso e declararam a expulsão dos judeus, de 25% de seus súditos, permitindo que levassem seus bens e vendessem suas propriedades. Quem quisesse ficar teria que se converter ao catolicismo. O Papa Xisto IV emitiu uma bula permitindo ao rei Aragão instalar um tribunal onde não havia separação entre igreja e Estado. Era tudo uma coisa só. Os reis católicos sentiam-se meio deuses. A rainha Isabel dizia-se que encarnava Nossa Senhora. Os judeus expulsos da Espanha em 1492 compõem o que se denomina de judeus sefaradim, pois Sefarad era o nome da região em hebraico arcaico. Foram para diversos países. A maioria, os 100 mil judeus mais pobres, cruzaram a pé a fronteira de Portugal e tiveram que pagar para entrar. 90 mil judeus foram para a Turquia, 25 mil para a Holanda, 20 mil para o Marrocos, 10 mil para a França e outros 10 mil para a Itália. Estima-se que 20 mil morreram nas mãos dos inquisidores e 50 mil foram batizados e se converteram para permanecer na Espanha. Por exemplo, a família Bravanel, do Silvio Santos, foi para a Turquia. A família Safra, dos banqueiros brasileiros, acabou no Egito. É a época do infame Torquemada, responsável por metade dos cremados pela Inquisição ao longo dos seus 400 anos. Torquemada queimou 2.000 judeus vivos em praça pública e garroteou até a morte outros 15 mil judeus. Agora esse aqui é o que mais morreu mineiro e brasileiro, foi o garrote. O garrote era o seguinte: punha a vítima aqui para confessar. Lembra que a confissão era para gerar arrependimento, para ganhar uma alma para o céu. Matava do mesmo jeito, porque se confessou, vai para o céu mais cedo, não vai voltar ao crime de judaísmo. E se ele não confessasse, muitos judeus não confessavam, morria de tanta tortura até morrer, né? O que ele fazia? Prendia o pescoço da vítima aqui, colocava essa espátula para forçar ele a doer aqui a fala, para lembrar que ele tinha que confessar, e rodava esse volante. O volante trucidava, como na cervical dele, quebrava aquela parada. Esse aqui era a guilhotina dos pés. Francisco Goya fez essa nossa cintura, passava manteiga no pé para queimar, para arder mais, e jogava fogo, com gordura de porco, sabe que deu com porco, passava gordura de porco e fazia a tortura, e o tribunal ficava lá. Isso é uma pintura do Goya, lá no Museu de Madrid. O mais antigo queimadeiro de judeus foi construído em 1481 no campo de La Tablada, na entrada de Sevilha. Os queimadeiros ficavam próximos aos depósitos de lixo das cidades para conter o odor da carne queimada e facilitar a disposição dos restos das vítimas. As gravuras oficiais da igreja nos mostram grandes eventos públicos. Nesta gravura, os judeus com chapéus cilíndricos com a letra J gravada ao lado de cada um para não restar dúvidas, são escoltados por homens armados com espadas e clérigos com velas para dentro de um forno queimador. 2 dos homens da escolta postam bonecos de judeus segurando imagens do diabo. Pelas bocas abertas, vê-se judeus queimando nas chamas. A Inquisição na Espanha assumiu o formato de tribunal. Existe uma diferença básica entre o extermínio dos judeus por Hitler e o extermínio pela Igreja Católica do século XV e XVI. Enquanto as SS emitiram uma ordem proibindo a documentação do extermínio e o soldado que o fizesse iria para a corte marcial, a Igreja chamou seus maiores pintores e artistas para documentar os detalhes tanto em pinturas imponentes quanto em gravuras para os livros e mídias murais da época. A Igreja se vangloriava de seus tribunais e da tortura brutal dos judeus em nome de Deus e de Jesus Cristo. O rei de Portugal, Dom Manuel, casou com a filha dos reis católicos espanhóis, e parte do acordo nupcial foi a instalação da Inquisição em Portugal,
exatamente para onde 100 mil judeus espanhóis tinham imigrado, fugindo da Inquisição. A nova rainha exige que os judeus de Portugal sejam convertidos e batizados. O rei de Portugal age diferente dos reis católicos e confisca os bens e propriedades dos seus judeus, que antes disso eram obrigados a pagar anualmente 20% de impostos sobre suas posses. Portugal não os expulsa, exige a conversão, o batizado de fé. No total do processo das Inquisições, a indicação é de que mais de 85% dos réus foram indiciados pelo crime de judaísmo. Feiticeiros, por exemplo, existem apenas 2 casos. Em Portugal, a violência da tortura dos judeus foi ainda maior que na Espanha. Na cabeça dos reis, eles estavam querendo acabar com o crime de heresia. Ao mesmo tempo, queriam passar a culpa para o réu. Se o réu, o judeu, confessasse através da tortura, eles, os réus, estariam mais ou menos inocentados daquele crime. Os reis estariam inocentados por terem acusado as pessoas certas, e os torturadores, padres, bispos e outros sacerdotes católicos teriam completado uma grande missão em nome de Deus. Uma alma sairia do inferno como herege e iria para o céu. Os judeus que conseguiram ser batizados na igreja tornaram-se cristãos novos e seus nomes foram trocados. Aos torturados pelos autos de fé não havia possibilidade de conversão, apenas a morte. As gravuras terríveis oficiais da igreja mostram as multidões em Lisboa acompanhando a queima dos judeus. Na base da gravura, vemos um bispo abençoando os católicos que participam do genocídio. Ainda assim, ser cristão novo não significava a vida, como ilustra essa gravura do massacre de cristãos novos ocorrido nas ruas de Lisboa em 1506. Sabe qual foi o motivo? Em uma missa, um padre disse que a luz que ficou sobre o rosto de um Cristo esculpido na madeira na parede era Deus. E o cristão novo disse: é apenas um raio de sol. Ele foi levado para fora, espancado até a morte. Isso gerou dias de matanças e perseguições pela cidade, com os cristãos novos sendo empilhados na praça na frente da igreja para serem queimados. Com a descoberta do Brasil, um novo mar vermelho se abriu para os judeus. A história oficial do Brasil, controlada pela igreja, afirma que vieram para cá os criminosos e os assassinos. Na verdade, os acusados pelo crime de judaísmo, judeus e cristãos novos, portanto, de fato criminosos pela lei, e os assassinos não dos portugueses, nem dos espanhóis, mas os assassinos de Cristo, ideia que a igreja propagou durante quase 2000 anos. Mas Fernando de Noronha pagou as taxas de saída exigidas pela coroa portuguesa, tanto de judeus quanto de cristãos novos, para eles irem ao nordeste do Brasil explorar o pau-brasil, madeira que modificou a Europa pela sua importância para a construção de mastros de navios, vigas e colunas de edificações. Em 1591, há tanta gente praticando o judaísmo no Brasil que é enviado para cá o primeiro inquisitor, Heitor Furtado de Mendonça. O Museu da Inquisição em Belo Horizonte possui um fantástico acervo de documentos originais, como um de 1610 do rei Dom Sebastião, onde se mostra a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Estes documentos mostram que a Inquisição no Brasil e em Lisboa, naquela época, perseguia principalmente os cristãos novos, acusados de serem judaizantes, ou seja, de continuarem a praticar o judaísmo ou partes do culto judaico, mesmo sendo católicos. Outro documento é de 1738, o discurso de um cristão velho para provar que os judeus estavam errados e que deveriam aceitar a conversão. Existe ainda o Edito Real de 1773, determinando o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Os judeus portugueses que foram para a Holanda continuaram judeus, e o museu tem uma capa de uma Torá Sefaradi em formato pequeno do século XVIII. A caixa é totalmente original, e o rolo é moderno, impresso apenas para demonstração.
Outro documento fantástico é o livro Kritor, do Talmud, impresso em Amsterdã em 1647 e que foi censurado pela Igreja Católica. Há também o Tratado de Nedarim, do Talmud, impresso em 1764, também em Amsterdã. O Marzor italiano, de 1887, é o livro de orações para o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, o Dia do Perdão, Yom Kippur e Sukkot. Ele está escrito em ladino, com letras em hebraico. Como o Yiddish era a língua falada pelos judeus do centro da Europa, o ladino era a língua judaica na Península Ibérica. Portugal acabou com toda a memória de seus judeus, mas ela pode ser encontrada ainda hoje na Holanda. Um documento fantástico da coleção do museu é o Manual de Instruções do Sacerdote da Inquisição, impresso em 1632, escrito em latim, mostrando como investigar, como estabelecer os tribunais e como torturar. Os inquisidores viajavam com o livro, onde havia as especificações técnicas para os equipamentos de tortura que eram produzidos por ferreiros locais. Quando o inquisidor ia para outro lugar, os equipamentos ficavam à disposição do próximo. Marcelo Miranda da Abradim fez o mesmo e, com as especificações originais, mandou fazer todos os instrumentos de tortura exatamente iguais aos originais utilizados por séculos e que compõem a ala mais sinistra do museu. Mas é bom que cada visitante imagine as ferramentas de tortura da igreja sendo aplicadas em sua carne e na dos seus parentes, sem qualquer possibilidade de advogado, sem qualquer possibilidade de direito. Não, mas você tem que ver isso aqui, ó. As mulheres ficavam nuas com esses instrumentos de contenção, tá vendo? Elas só vestiam o São Benito, depois disso. Aqui arrancava o seio, isso aqui. Já estava pedindo a Deus para ir embora. Isso aqui era a costa espanhola, olha aqui. Isso aqui é para cortar o joelho, punha ali na cama. Então você chegava aqui, torturava as costelas e tem um detalhe importante que tem que prestar atenção. Não podia tirar sangue, porque o sangue de Cristo é redime. Não tem a religião no meio católica. Existe outro documento original muito interessante. É o Tratado Bipartite de 1623, impresso em 1678, escrito em latim, que define que 100 anos depois das conversões de seus bisavós, os cristãos novos ainda eram considerados descendentes de judeus e, portanto, ainda sujeitos à Inquisição. É um documento oficial da Igreja. Outros destaques são a história da tremenda Inquisição na Espanha, um estudo completo feito na Itália em 1888, e um texto cabalista sefaradi, uma guia de cura para uma mulher de nome Sara, do século XVII. Quando os holandeses invadem o Brasil e permanecem de 1624 a 1654, apenas 30 anos, exatamente na região produtora principal de pau-brasil, os judeus que vêm nessa frota são descendentes dos que abandonaram Portugal 100 anos antes, e ainda possuem a cultura portuguesa, ainda falavam a língua. Se estabeleceram na Bahia, em Pernambuco, onde fundaram 2 sinagogas, a Carl-Zur Israel, ainda existente, a mais antiga sinagoga das Américas, e a pouco conhecida Maguen Abraham, escudo de Abraão. Nas atas das 2 sinagogas há o nome de todos os seus fundadores. O rabino era Isaac Aboab da Fonseca, e as atas foram escritas em português. Na terceira semana de julho desse ano, de 2013, na escavação de um túnel no Recife, foi encontrado um corpo sepultado de um judeu dessa época. É o enterro judaico mais antigo do país, com mais de 500 anos, garantido pelos arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco. O maior documento exposto é o segmento de um rolo de Torá feito em couro por sefaradim do século XVIII, com parte de Bamidbar, no deserto, e Devarim, números. Ele fica numa sala com grandes painéis que trazem os nomes e números dos processos da Inquisição dos judeus e cristãos novos no Brasil. De gente que foi só processada, de mortos, dos expulsos para Portugal. A presença dos cristãos novos em Minas Gerais é muito bem documentada. O número de condenações pela Inquisição apenas em Minas Gerais é impressionante.
Atualmente é possível a consulta de 40 mil processos da Inquisição arquivados digitalmente na Torre do Tombo, em Lisboa. Em outro quadro estão os nomes dos 25 primeiros judeus brasileiros processados pela Inquisição de Lisboa antes de 1624. Alguns deles foram deportados para Portugal, onde foram queimados, como Antônio Félix de Miranda, o primeiro condenado brasileiro. Outros foram condenados à prisão perpétua ou ao uso perpétuo do traje de São Benito. Em outro quadro, vemos a lista dos judeus brasileiros executados pela Inquisição em Lisboa entre 1644 e 1748. 104 anos. O último condenado no Brasil foi Manuel Abreu de Campos, cristão novo da Bahia. Seu caso é bizarro. Condenado à morte, faleceu antes pelos maus tratos dos 3 anos em que ficou preso. A igreja então mandou fazer uma estátua em madeira que o representava e a queimou em praça pública em 1769. Entre as cópias de trajes de gala de judeus sefaradim do século XVII, produzidos com tecidos modernos, mas feitos na Síria, com padrões e técnicas semelhantes, há os trajes de São Benito, que em determinado momento os judeus passaram a ser obrigados a utilizar no caminho para a morte, para serem identificados pela população como judeus pagando por seus crimes. Algumas penas de morte de prisão perpétua foram comutadas para uma obrigação de usar uma roupa dessa pelo resto da vida. Era o traje do circo montado pela igreja para que os católicos não tivessem dúvidas para identificar os judeus que iam ser cremados ou os judeus que iam ser humilhados pelo resto da vida. Já voltamos com o segundo bloco de Menorá na TV de hoje, no Museu da História Judaica de Amsterdã, com suas sinagogas portuguesas e espanholas, que são o legado dos perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica. Não saia daí. Como dissemos no bloco anterior, a vida judaica antiga de Portugal e Espanha estão preservadas na Holanda. Vamos conhecer a sinagoga portuguesa e sua biblioteca anexa, e o Museu da História Judaica de Amsterdã. O esplendor dourado da sinagoga portuguesa de Amsterdã permanece até hoje. Ela foi inaugurada em 1675, portanto, ela é posterior à sinagoga do Recife. Seus bancos corridos bem simples contrastam com a suntuosidade dos candelabros e da própria edificação. Tem uma configuração bem sefaradi, com bancos laterais voltados uns para os outros, e não para o púlpito e o armário da Torá. A sinagoga continua em plena atividade nos dias de hoje. Junto ao prédio da sinagoga fica a biblioteca Etz Haim, Árvore da Vida, inaugurada em 1885 por Vitor Israel Teixeira de Andrade e José Leon J. Siqueira.
Seu acervo contém mais de 30 mil publicações. A mais antiga delas é de 1282, uma cópia francesa em hebraico do Codex Mishneh Torah, escrito por Maimônides. Maimônides faleceu em 1204. A coleção não foi tocada pelos nazistas durante a ocupação da Holanda na Segunda Guerra Mundial. Possui tantas raridades que seria necessária uma série de TV para mostrar. Uma delas é um pequeno sidur de bolso, um livro de orações em ladino impresso em 1516. As publicações raras estão para todos os lados de uma forma impressionante. Em 1699, o português ainda é a língua para publicação na Holanda judaica, e Samuel Leão Amato, cirurgião público, assina como um lusófono judeu. A biblioteca possui uma pequena sinagoga diária, também construída em 1888. O museu preserva algumas pinturas mostrando o culto judaico português do século XVII. Os religiosos judeus têm uma aparência muito familiar para nós, orando com seus talitim, seus chales de oração. O Museu da História Judaica é composto por um complexo de 4 sinagogas. 3 delas foram bem vandalizadas pelos nazistas. Nele encontramos material litúrgico judaico de várias eras, pratos em azulejos portugueses com temática judaica. Tudo que você vê no Museu Holandês é a mostra da suntuosidade das comunidades judaicas da Espanha e de Portugal antes de serem perseguidas, massacradas e roubadas pelos reis católicos. No museu está o que os judeus que conseguiram sair de Portugal levaram, deixando lá impostos pesadíssimos. Entre os objetos, há paramentos brancos de Rosh Hashanah e um shofar cuja origem se perdeu nos séculos. Quadros representando grandes benfeitores e imigrantes forçados portugueses e de séculos mais recentes, e uma magnífica bimá toda em mármore branco da grande sinagoga.
E o Museu da História Judaica em Amsterdã também abrange o período da ocupação nazista, que afetou profundamente os judeus holandeses e muitos alemães e austríacos que tinham saído da Alemanha e encontrado refúgio no Reino de Orange. A roupa laranja traz não só a estrela amarela, como o sobrenome da judia que a vestia. Ao lado, uma placa: atenção, proibido para judeus. Essa é a mala de Leon Cohen, nascido em 1898 e deportado da Holanda, sabe-se lá para onde. Uma peça de tecido com estrelas amarelas que nunca foram cortadas e costuradas nas roupas de judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, estas sinagogas levaram algum tempo para serem refeitas, mas a vida judaica hoje continua pujante na Holanda, e é o recado tanto para inquisidores quanto para nazistas. Eles se foram, nós estamos aqui, nós vencemos. E no próximo bloco, o Ronaldo Gomlewski entrevista Marcelo Miranda, o fundador e criador da Abradim e do primeiro museu da Inquisição no mundo que você está vendo conosco hoje. Menorá na TV está na Abradim. A Abradim vem a ser exatamente a Associação Brasileira dos Judeus Descendentes ou Filhos de Judeus Descendentes da Inquisição. Aqueles oriundos das famílias que perderam os seus mais proeminentes membros para a Igreja Católica na Inquisição portuguesa e espanhola, e muitos que foram mandados do Brasil para Portugal para serem queimados nas fogueiras da Inquisição. Esse museu da Abradim funciona em Belo Horizonte, e nós temos aqui o nosso queridíssimo Marcelo Guimarães, esqueci o seu sobrenome do meio. Miranda Guimarães. Marcelo Miranda Guimarães, que é o idealizador e praticamente o financiador do único museu sobre a Inquisição que existe no mundo, não é só no Brasil. Você conhece outro, Marcelo? Não, tem ideias que existe alguma coisa aí na América Central, mas eu pessoalmente não conheço. Talvez no Peru, fiquei sabendo que há também lá houve também um tribunal da Inquisição, mas eu não sei dar precisão, eu nunca visitei, não sei. Segundo a Anita Novinsky, eu estou sendo o primeiro, pelo menos. Qual é a finalidade desse museu, Marcelo? Bom, primeiramente, Ronaldo, é trazer à memória uma história não contada, porque o Brasil nasceu em pleno período da Inquisição, pleno período das fogueiras, e a Inquisição condenava, tinha o judaísmo e também os cristãos novos que foram obrigados a converterem ao cristianismo, ao catolicismo, melhor dizendo, como hereges. Então, era o crime contra a heresia, né? Então, o primeiro motivo do museu é mostrar uma história não relatada, mostrar também que os colonizadores do Brasil foram judeus cristãos novos que vieram com Fernando de Noronha e daí para frente, colonizar o país. Depois também temos um aspecto social, que é fazer uma inclusão social. E, finalmente, temos também, além das pesquisas, de ajudar os descendentes marranos, o Anusim, o Obnei Anusim, como quiserem chamar, de conhecer a sua própria história, e aqueles que desejarem restaurar teriam um acervo, um documento que possa auxiliá-los nesse resgate da identidade, não de religião, mas de identidade de um povo, o povo judeu. E, finalmente, eu creio que é muito oportuno dizer que o museu também tem um caráter de colaborar com o combate à intolerância, principalmente religiosa. Eu vou me permitir fazer, não é uma correção, mas um apelo. Eu acho que nós não devemos falar em intolerância ou tolerância. Por quê? Quem nos tolera nos considera inferior. Então, na verdade, nós estamos lutando contra o preconceito e contra a discriminação. Você concorda comigo? Concordo plenamente. O preconceito, e isso é histórico, né? Estou mais no caso de Israel, desde a época de Moisés, desde a época da travessia do deserto, já havia seus actos inimigos que não os tolerava. Na verdade, era uma grande acepção, uma exclusão, né, da minoria judaica. Ô Marcelo, quais são os próximos passos e o que é que você tem como objetivo daqui para frente, na medida que o museu já está sendo frequentado, e muito bem frequentado, inclusive por alunos de universidade, de escolas públicas e das escolas privadas aqui de Belo Horizonte?
Bom, nós vamos crescer em etapas. A primeira agora é a mecanização, a automação do museu em espanhol, alemão, francês, até chinês. Nós queremos ter esse programa, esses programas são fáceis de aquisição, porém caros. Nós já estamos olhando isso. Depois vamos crescer, talvez temos que precisar fazer um segundo andar aqui ou mudar dessa região. Aqui você está numa região que existem museus, a região da Pampulha, com o Museu das Artes, né? Terceiro, temos que ter um recurso, um reconhecimento pelo Ministério de Cultura, porque nós somos também um museu de história cultural do nosso país, das nossas origens, né? Resgatando a identidade do povo brasileiro e mineiro. Então, queremos também uma ajuda do governo, quem sabe ampliando o acervo, né? Que podemos mostrar a toda a sociedade. E um projetinho que eu tenho no meu coração é levar esse projeto às escolas, enquanto as escolas, uma lei federal, onde se tornaria obrigatório, talvez obrigatório ou recomendado, incluir nos livros de história brasileiro a história dos colonizadores judeus, cristãos novos, que fizeram esse país e que não são nem sequer mencionados nos nossos livros de história. Ô Marcelo, quantos judeus seríamos nós no Brasil se a Inquisição não tivesse existido? Essa é a coisa mais difícil. Esse é um número que já foi ventilado por vários historiadores. Eu vou me basear na doutora Anita Novinsky, ela é mais otimista. Ela chega a falar que até 10% da população, isso daria aproximadamente 20 milhões, se não tivesse aquisição, ou melhor, que são descendentes, que estão aí correndo nas suas veias o sangue judaico. Eu, vim de uma área matemática, eu sou mais conservador, eu tenho minhas próprias contas, minhas próprias fórmulas, eu calculo, pessoalmente, perto de 10 milhões é possível de descendentes desses judeus colonizadores do Brasil, chegar até 10 milhões. Mas há quem diga que não passamos de 5 milhões também. Então, ficaria de 5 a 20 milhões, é o número que eu tenho, pelo menos, de dois grandes historiadores. Olha, essa tua iniciativa é pessoal e é praticamente levada nas costas por você, por alguns adeptos das suas ideias e pelos seus filhos, pelos seus familiares. Sim, sim. Como é que você pretende dar continuidade histórica e longeva a essa tua atividade? Quais são seus planos nessa área, nessa direção? Bom, primeiro, o museu é uma fundação. Ela é sustentada até então por uma associação, que é a Associação dos Descendentes Judeus da Inquisição Brasileira dos Judeus. E, por incrível que pareça, nós estamos chegando a 1.000 associados. Nós não temos interesse lucrativo, mas também nós estamos conscientizando os associados que nos deem contribuição. Hoje, há uma taxa simbólica de R$ 70 por ano para o indivíduo ser sócio, fazer parte da associação, usar o museu, usar centro de pesquisa. Então, com isso, nós vamos ter recursos, né? E agora, mais do que recurso, eu acho que meu propósito, meu ideal, é fazer essa história, é trazer essa justiça social, diria assim, histórica e social, né? E também um tanto religiosa, ligado que o povo judeu tem uma religião, quer dizer, tem uma cultura, tem uma mensagem a passar, tem uma filosofia, uma ideologia. Então, estou mais preocupado com essa resgate de uma identidade de um povo. Por que você se envolveu com esse tema? O que instalou na tua cabeça em algum momento que você enveredou por esse caminho? Primeiro é o seguinte, é uma coisa pessoal, começou pessoal. Eu, com 13 anos, os tios, por parte de mãe, disseram que nós éramos cristãos novos. E eu não sabia cristão novo, então tem cristão velho? Eu fui pesquisar isso, mas eu não dei importância disso. Só depois, mais tarde, quando eu visitei Israel e fiquei conhecendo a história aqui dos sefaraditas, espanhóis, é que eu falei, então, tem uma ligação de cristão novo com a Inquisição. Foi aí que eu comecei a pesquisar e fui adquirindo um acervo pessoal. Hoje eu doei para a associação cerca de 400 livros, né, sobre a Inquisição, livros antigos e tal, e nasceu esse interesse. Aí eu me perguntei a mim mesmo, bom, se eu sou um desses cristãos novos, e que existem mais de 40 mil processos na Torre de Tombo, Lisboa, então tem milhares e milhões como eu. Por isso eu criei a associação e já apareceram 1.000 até agora, pelo menos contando a sua própria história. Tá bom, eu quero que você deixe aqui para os telespectadores de Menorá na TV as suas considerações finais e também uma mensagem a respeito daqueles que não sabem que são judeus porque foram obrigados a mudar de rumo, ou eles próprios ou alguém na sua família anteriormente.
O que é que você gostaria de deixar claro para eles? Bom, primeiramente agradecer a você e a revista Menorá, a qual nós acompanhamos há décadas, te damos os parabéns por isso. E a mensagem que fica é que o homem tentou anular a memória de um povo, mas não conseguiu. Então, a nossa luta não é defender o povo judeu ou a religião judaica, é defender, sobretudo, a ideologia que o judeu carrega, a contribuição que ele tem dado ao mundo, às nações, por sua filosofia, por sua conduta, por sua iniciativa em todos os setores da economia, da sociedade. Então, a mensagem que passa é essa, que a vida continua, há o resgate de uma identidade, há resgate de uma identidade de um povo que precisa ser preservado. E que essa história nunca mais venha acontecer, quer dizer, que esse preconceito seja de vez acabado e nós não podemos tolerar mais nem a Inquisição, nem um segundo Holocausto ou coisas semelhantes. Seremos eternamente contrários a essa. Essa é a visão final de se conscientizar a população do risco, da crueldade, da violência, das coisas absurdas que podem advir decorrentes de um preconceito ou de uma intolerância, como quiser dizer. Bom, desejando ao Marcelo Guimarães muito sucesso, à associação que ele preside também, longa vida, e a esse museu que ele seja frequentado diariamente por centenas de pessoas curiosas e desejando ao povo judeu que continue eterno, como tem sido até agora. Menorá na TV, entrando no ar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, no canal 14 da NET, como você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá e, antes disso, se você quiser nos ver em outros horários, você tem aqui embaixo da telinha toda a grade de repetições que o Menorá na TV oferece a você, querido telespectador. Nos vemos lá.